Tem que ter um equilíbrio entre ser contente com o que Deus quer revelar para você no momento e entender que Ele está te protegendo, porque eu sempre falo sobre processos e promessas. E você pergunta por que Deus fez Israel passar pelo processo? Por que não simplesmente já levar direto para se Ele é Deus, Ele pode fazer isso? Sim. Adão nasceu na promessa. Adão e Eva nasceram na promessa. Eles nunca passaram por um processo. E as promessas de Deus são muito boas, Karina. Deus é um bom pai. Quem sabe dar melhores presentes do que Deus? Sim. As promessas de Deus são muito boas. E Ele sabe disso. Tão boas que tem pessoas que entram na promessa e preferem o fruto da promessa do que aquele que prometeu. Adão e Eva. Eles entraram na promessa, eles tinham tudo. E mesmo assim, o que eles queriam mais do que aquele que prometeu, que deu e entregou a promessa, era o fruto que a promessa podia dar. Sim. E quantos pastores, profetas, ministros, artistas, sabe, esse tema do mundo gospel aqui no Brasil é muito pesado. Quantas pessoas como Saul começaram bem. Se você estuda a história de Saul, começando em 1 de Samuel, capítulo 10, fala que Saul, ele estava cuidando das coisas do pai, assim como Davi, e ele foi procurar o profeta para perguntar onde estavam os jumentos que foram perdidos. E enquanto Saul estava indo para o profeta Samuel, Deus fala para Samuel, Samuel, eu escolhi Saul. Muitos acham que o povo escolheu Saul. Não, o povo escolheu um rei. Deus escolheu Saul. E ele fala que ele será o libertador de Israel. Que ele levantará ele como governador para libertar Israel. E a história, o ponto da história é que Saul chega e quando Samuel entrega essa palavra, esse chamado para Saul, um homem que nós conhecemos hoje, no final da trajetória, como um homem orgulhoso, desobediente, assim, se você chama alguém de um Saul, você está chamando essa pessoa de alguém que perdeu o seu chamado e seu propósito. Só que Saul, no começo, a palavra diz que ele voltou para a terra do pai. E detalhe, algo que eu sempre falo, a palavra diz que Samuel diz, você vai voltar e você vai profetizar. E ele foi, e ele profetizou com os profetas. Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Saul chega para a casa do seu pai. Esse menino que nós conhecemos como orgulhoso, desobediente, você imagina que é Saul chegando, eu sou o rei, eu fui ungido, eu sou o governador de Israel, eu sou o escolhido. Mas a palavra diz que ele ficou quieto, caladinho, que ele não falou nada. E aí, quando Samuel chama todo o povo de Israel para coroar Saul, rei de Israel, para ungir ele na frente de todo mundo, o sonho de qualquer pessoa orgulhosa chegaria aí com o peito e sou eu mesmo, gente, sou eu sou o cara, o pai tá on. Aí a palavra diz que todo mundo se rodeou, né? E quando Samuel chega ao tribo de Saul, diz que Saul estava escondido. Qual pessoa orgulhosa estaria escondida no momento de ser exaltado? Tanto que no final, quando Saul, esse mesmo menino que estava se escondendo, esse mesmo menino que foi usado para libertar o povo de Israel, Senhor, Senhor, não libertamos em teu nome? Cujo vimos sinais e maravilhas de parte de Deus. Usando a palavra diz que ele foi cheio do Espírito e o poder de Deus para fazer o que Deus, para libertar esse povo. Só que em 1 de Samuel, acho que é 15, Saul está voltando de uma guerra onde Deus falou, através da vida de Samuel, destruir todo mundo que estava desse povo, que estavam se zombando de Israel, do Deus de Israel, de matar todos, o rei, todas as ovelhas, todos os bois, e enfim, esse mesmo menino que estava se escondendo, que por muito tempo nós vemos ele desejando ouvir a palavra de Deus e obedecer, agora Samuel chega na cena,
onde era para achar Saul, mas na verdade ele acha os guerreiros de Saul levantando um monumento no nome de Saul, que ele pediu ser levantado. Aquele menino que um dia estava se escondendo, agora levantando um monumento no seu próprio nome. E Samuel diz, quando ele encontra Saul, diz, Saul, qual é o barulho que eu estou ouvindo? Deus não mandou você matar todas as ovelhas? Deus não mandou você matar o rei? O que você está fazendo? E Saul fala, não, Samuel, é algo bom. Eu quis ofertar esse rei e essas ovelhas e tudo isso para Deus. Só que ele desobedeceu. Eu quis fazer isso para agradar a Deus. E Samuel diz, você, Saul, que quando você foi chamado, você estava se escondendo. É você mesmo fazendo o que você está fazendo agora? E Samuel diz, será que Deus tem mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, do que em obediência? Porque a realidade é que nós sabemos o que vai agradar o coração do Pai. Obediência. Fazer o que Ele pediu. Então, quando você faz algo dizendo que você está fazendo para agradar a Deus, mas na realidade você não está fazendo o que Ele pediu, você não está fazendo para agradar a Deus. Tem outro motivo de trás disso. E por isso, o próprio ego, né? E Saul diz, Samuel, me perdoa. É verdade. Eu fiz para agradar o povo. Ofertar sacrifícios a Deus para agradar o povo. E, Karina... Para mantendo, ser exaltado, né? Exatamente. E a gente vê muitos assim. Que começaram bem, Sim. Mas chega o ponto onde é tempo para você profetizar algo que muitos não vão gostar. Como assim, Saul, matar todas as mulheres, todas as crianças, Hoje nós vivemos em tempos diferentes. Mas como assim? Na verdade, vamos oferecer isso para Deus. Como assim, profeta? Isso não era o que eu queria ouvir. E aí ele começa a profetizar coisas que Deus não mandou profetizar. Sim. Usando um dom, se apaixonando com o fruto da promessa, mais do que com aquele que prometeu. Sim. E a razão que eu conheço tão bem essa história é porque eu me espalhei nessa história. Para voltar um pouquinho à história, como que eu cheguei no Brasil, né, cara? Sim. Eu passei por algumas igrejas, algumas estações, como líder de louvor. E chegou um ponto onde eu estava no meu quarto e Deus revelou para mim uma nação. Como que veio essa revelação? Eu vi um cover de uma música, numa língua que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E quando eu vi, eu fiquei assim, eu vi um monte de likes e tal. Eu falei, por que tem tantos likes? Parecia algo tão simples. Aí entrei, eu vi a bandeira do Brasil. Aí comecei a falar, caraca, isso é português? Argentinos conhecem brasileiros pela rivalidade, né, do futebol. Eu falei, cara, eu nunca ouvi português na minha vida. E aí comecei a procurar outros louvores. Era quando Quero Conhecer Jesus estava estourando, Só Tu és Santo, Lindo És, todas as... E eu, dia após dia, eu via diante do meu tempo de devocional e eu via mais e mais aquele chamado, essa nação. E para mim, Karina, estar aqui é algo absurdo. E aí que você começou a querer entender a língua mais? Você começou a estudar através dos louvores? Exatamente, eu comecei... na verdade, eu ensino isso no meu... Eu tenho um curso de inglês agora, né? Um treinamento para levantar pessoas que querem aprender inglês com o propósito de ser uma influência nas nações. Que legal. Se for na área de trabalho, escolar, missões, o que seja, ser luz onde eles vão. Porque, na verdade, eu não tinha condições nenhuma para ter um professor de português. Eu não conhecia nenhum brasileiro, eu não sabia nada, só esses louvorzinhos. Só que eu via todos os dias os louvores. Eu pegava a tradução e eu falava, solo, solo tu és santo. Em espanhol, né? Só tu és santo. E aí comparava o que eu já falava um pouquinho de espanhol, ainda estava muito ruim meu espanhol. Aí melhorou porque eu morei na Argentina, né? Um pouquinho. E depois em Colômbia eu morei também um pouquinho. Mas o inglês, o espanhol, eu fazia de tudo para poder entender. Sim. Eu só seguia
brasileiros, todos os dias eu tava no Duolingo. E era assim, 6 meses de me colocar no que eu chamo de modo sobrevivência. O survival mode. Só que eu tava lá e todo o meu redor tá em inglês. Mas eu tinha que me colocar num ambiente com a língua portuguesa que ia me forçar a entender.